Bom dia, meus amados. A graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 5, verso 40, que diz: Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Bom, queridos, veja o que Jesus diz. Eles não querem. Então não é questão de desconhecer, não é questão de falta do ensino. Nesse caso aqui, eles não queriam. Infelizmente, queridos, isso ocorre frequentemente. Muitas e muitas vezes o ser humano rejeita Deus. Na história do próprio Israel, nós vemos isso inúmeras vezes. No Salmo 81, por exemplo, Deus dizendo: meu povo não ouviu a minha voz, e Israel não me quis, pelo que os entreguei à obstinação dos seus corações, para que andassem segundo os seus próprios conselhos. E olha o que Deus diz, queridos: Oxalá me escutasse o meu povo, oxalá Israel andasse nos meus caminhos. Oxalá é quem dera, tá? Quem dera me escutasse o meu povo, quem dera Israel andasse nos meus caminhos. Então veja que horror, queridos. Isaías 50, semelhantemente, Deus diz: por que razão, quando eu vim, ninguém apareceu? Quando chamei, não houve quem respondesse. Então, muitas vezes, o ser humano realmente não quer, queridos. Veja que, às vezes, as pessoas têm essa noção. Deus não quer tal pessoa, aí a condena, aí a amaldiçoa. Não, queridos, é a pessoa que não quer Deus. Como já repetimos aqui inúmeras vezes, Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Deus oferece isso de uma forma ou de outra a todos. Agora, há aqueles que não querem, e aqueles que não querem, Deus vai respeitar o desejo dessas pessoas. Agora, se é assim com Deus, também o é em relação ao Messias, ao enviado de Deus na terra. E as próprias profecias do Antigo Testamento, que falavam do Messias, diziam isso, que o Messias seria rejeitado. Assim, quando Jesus é rejeitado pelos judeus, não é um ponto contra ele, um argumento contra ele. Pelo contrário, é um argumento, um fato que o valida como o Messias verdadeiro. Porque era assim que estava previsto. O livro de Daniel diz que o Messias seria morto. Isaías 53, um trecho que a gente pode sempre se embasar para ver o papel do Messias. Lá Isaías 53 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, pois foi crescendo como um renovo perante ele, como raiz que sai de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza, e quando olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. No verso 12 vai dizer que ele derrama sua alma até a morte, e mesmo derramando sua alma até a morte, ele intercede pelos transgressores e clama pelo perdão do pecado deles. E diz: ele foi contado com os transgressores. João 12, fazendo uma referência, Isaías 53, diz: embora Jesus tivesse feito tantos sinais diante deles, não creram nele, conforme previsto no profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação? Agora, por que as pessoas rejeitam Deus? Porque parece uma loucura, que rejeitar Deus, rejeitar a verdade, rejeitar o amor. Por que as pessoas rejeitam Deus? Por que rejeitam Jesus? Estou falando quando a pessoa está diante de Deus mesmo. Não estou falando de uma pessoa que vê algumas igrejas explorando e fala: não, eu não quero esse Jesus. Claro, a pessoa está rejeitando a exploração da fé, não está rejeitando o Jesus conforme as Escrituras. Agora, quando a pessoa está diante da verdade, do Jesus das Escrituras, do Jesus verdadeiro,
e rejeita? Bom, existem inúmeros motivos, mas João 3, por exemplo, nos diz, e nós já estudamos esse verso: a luz veio ao mundo e os homens amaram antes as trevas que a luz. E esse trecho sempre me impacta porque parece que o próprio Deus fica assim, abismado, assustado. Os homens amaram as trevas mais que a luz. Agora, por quê? O texto diz: porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Está aqui a explicação. Há pessoas que querem continuar em práticas perversas, que têm um coração perverso, que não quer abandonar aquilo. E Deus, com todo cuidado, um cuidado de pai, quer ajudar aquela criança teimosa, rebelde: olha, esse caminho não é bom para você. Mas a pessoa insiste, se rebela e não quer. Mas existem inúmeros motivos. Em João capítulo 5, verso 44, que nós chegaremos lá, mas Jesus diz: como vocês podem crer se vocês buscam a glória uns dos outros e não buscam a glória que vem de Deus? Então existem pessoas que querem se exaltar e, quanto contraditas, elas não querem abandonar mesmo uma mentira para seguir a verdade. Em João capítulo 8, Jesus diz: porque eu digo a verdade, vocês não me creem. Quem dentre vós me convence que eu estou errado? Agora, se eu digo a verdade, por que não me creem? De novo, é Jesus abismado com a teimosia da pessoa, com a rebelião da pessoa, mesmo diante da verdade, de algo verdadeiro, de algo bom. Se digo a verdade, por que, meu Deus, vocês não me creem? Mas tem muitos motivos, né, queridos? Jesus ensinava a amar os inimigos. E quem é que quer amar os inimigos? Jesus, ele nos ensina a ser mansos, a perder o direito de ter raiva, de ter ódio. E muitas pessoas não querem isso. Jesus, aqui uma questão mais judaica, ele ajudava um romano, um centurião romano, ajudava samaritanos, mas repreendia as autoridades judaicas e tudo isso, claro. Aquilo, a gente quer um Deus que seja igualzinho a gente, que concorde com tudo que nós dizemos, que o Deus nos diga amém. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Deus, diga amém. Amém, Deus? Amém. Esse é o Deus que muitos querem. E é por isso que é uma dificuldade imensa ensinar para os cristãos a orarem: seja feita a tua vontade. Porque hoje em dia o que os cristãos querem? Querem determinar, querem declarar, né? Querem... Enfim, imagina, você dá ordens para Deus. É Deus que tem que dizer o amém. Não, queridos, ore, seja feita a tua vontade. Eu quero um cristão verdadeiro para dizer: Senhor, me cura. Mas se for a tua vontade me levar, me leva, porque a tua vontade é a melhor. O Senhor sabe o futuro, o Senhor às vezes me quer para ti na glória. Ore, seja feita a tua vontade. Não rejeite Deus, não rejeite Jesus, não rejeite a vontade dele, seja ela qual for. Diga você amém a Deus. Seja feita a tua vontade. Mas sempre ore, sempre converse com ele e diga: Senhor, se tu podes, tiras de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a oração de Jesus, essa é a minha oração, e que seja a sua, para que você nunca corra o risco de rejeitar algo que Deus está fazendo na sua vida e rejeitar o próprio Deus. Jesus diz: vocês não querem vir a mim para terem vida. Vir a mim para terem vida. Lembram do verso anterior? Verso 39, que Jesus diz: vocês pensam que é nas Escrituras que vocês têm a vida. E no verso 40 ele diz: é em mim que vocês têm a vida. Não é nas Escrituras, é em mim. Eu já falei sobre isso e continuo falando, porque a Bíblia é inspirada por Deus, é importantíssimo, mas nunca
mas ela não é Deus, né? É Deus, nós temos vida em Deus. A Bíblia nos aponta para Deus, nos ensina sobre Deus, para conhecermos a Ele, nos achegarmos a Ele. Em João capítulo 6, verso 40, Jesus diz: todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna no Filho, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda no capítulo 6, Jesus diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. E nós precisamos nos alimentar de Jesus, queridos. Cada vez mais ter a mente de Cristo, ter a nossa mente transformada e a se alimentar de Jesus. Jesus é a revelação exata do ser de Deus, a expressão exata do ser de Deus, que a gente se pareça cada vez mais com Jesus, com outros das Escrituras, outros personagens bíblicos. A gente aprende uma coisa ou outra, e outras não. Mas com Jesus a gente pode aprender tudo, porque Ele é o Deus encarnado. No capítulo Romanos 6, verso 23, o apóstolo Paulo nos diz: o dom gratuito de Deus é gratuito, é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em 1 João capítulo 5, ainda dizendo sobre isso, que é em Jesus que nós temos a vida, em Jesus que nós temos o exemplo perfeito. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. E essas coisas eu vos escrevo, a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que vocês têm a vida eterna. Então saiba disso, querido. Você tem a vida eterna, porque você tem Jesus no coração. Então, que a gente perca também essa mania de tratar a morte como uma tragédia. A morte é um privilégio, é a nossa entrada na glória. Trate a morte com sabedoria, com naturalidade. Claro que a gente sofre de perder pessoas queridas, mas não trate isso como uma tragédia, não trata isso como, não, porque é mais um que está junto ao Pai. Então que a gente aprenda isso, queridos, a buscar a luz, a buscar a verdade e buscar que a vontade dele seja feita em nossas vidas. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.